Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre como montar uma rotina de oração. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, @umdiadecadavez. Corre lá, eu vou amar te encontrar por lá. A primeira coisa que eu preciso dizer é que não existe um roteiro específico para todo mundo. Tem pessoas e pessoas que vão ter as suas rotinas, vão ter as suas especificidades, né? Então, não tem muito um certo ou um errado, mas eu acredito que o único certo que exista é que a gente precisa rezar todo dia, que a gente precisa tirar um tempo para Deus. Mas, vamos lá, existem alguns caminhos que a gente pode ir. Bom, a primeira coisa é que você precisa saber quais orações você consegue fazer. Então, por exemplo, eu consigo no horário do almoço, que é a minha pausa no trabalho, eu consigo fazer uma oração rápida. Eu consigo fazer, no caso de uma oração rápida, uma ejaculatória. Ou eu tenho mais tempo, né? Meu trabalho me dá mais de uma hora de almoço, então eu consigo rezar o Ângelus. Então, a gente vai se adequando, né? Mas, na minha opinião, existem 3 orações que são muito importantes a gente fazer e é importante que todo mundo consiga fazer. A primeira oração, com certeza, é a do terço. Eu acho que é uma das mais importantes. A segunda oração é a bênção dos alimentos. E a terceira oração que eu colocaria seria uma Léxio Divina, tá? Mas a Léxio Divina, eu sei que ela demanda um pouco mais de tempo, mas eu ainda assim eu acho importante, tá? Essas 3 orações eu acho que são as principais, mas quais orações vocês podem fazer? Bom, vocês podem fazer algumas orações, né? Então, vocês podem começar o dia fazendo uma jaculatória com o sinal da cruz, como pede o catecismo. Então, você pode simplesmente fazer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Você pode fazer uma jaculatória. Agora, se você não tem tempo, porque você tem que se arrumar, levar a criança para a escola, enfim, se você não tem tempo, a sua próxima oração pode ser no horário do almoço. Se o seu horário do almoço for longo, faça o Ângelus. Se seu horário do almoço não for longo, você pode fazer uma jaculatória. Eu vou te apresentar 2 jaculatórias. A primeira: abençoai-nos, Senhor, e a estes alimentos que recebemos das vossas mãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa jaculatória não demora nem 1 minuto, gente, é muito rápido. A segunda jaculatória é: bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que fez o céu e a terra e nos dá o pão nosso de cada dia. Olhai as nossas vidas e abençoai essa refeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você pode fazer essas 2 jaculatórias, uma ou outra, caso você não tenha tempo para fazer o Ângelus no horário do almoço, tá? Bom, e além disso, você precisa rezar o terço, tá? E antes de dormir, eu rezaria a oração do anjo da guarda. Então, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, eu fecharia o meu dia com essas 3 orações, se o meu dia fosse muito corrido. Então, ao acordar, Pai, Filho, Espírito Santo e uma jaculatória, tá? Horário do almoço, tem tempo, Ângelus, não tem tempo, bênção dos alimentos apenas. E antes de dormir, eu rezaria o terço, claro, e faria a oração do anjo da guarda. Bom, essas 3 orações, assim, esses 3 momentos, digamos assim, seriam essenciais para quem tem uma vida extremamente corrida, com tempo cronometrado. Agora, se você tem uma vida que não é tão cronometrada assim, você tem um pouco mais de tempo, aí a gente consegue fazer mais coisas, né? Então, a gente já consegue colocar uma Léxio Divina, a gente já consegue colocar um Ângelus.
Então, para quem tem mais tempo, de manhã, Pai, Filho e Espírito Santo, sinal da cruz, e eu faria uma oração mais longa. Por exemplo, se você acorda às 6 da manhã ali, mais ou menos, você pode rezar o Ângelus. Lembrando que o Ângelus, ele deve ser rezado 3 vezes ao dia. Às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas, tá? Então, eu rezaria o Ângelus ao acordar. Ah, eu não tenho tempo para rezar o Ângelus. Reza o Pai Nosso, tá? Agora, bom, você tá com um tempo mediano, né? Com um pouco mais de tempo. Então, de manhã você vai fazer uma oração. No horário do almoço, você vai fazer o Ângelus e a bênção dos alimentos, tá? Você vai rezar o terço e você, antes de dormir, oração do anjo da guarda. Ah, Chay, eu tenho bastante tempo. O tempo não é problema porque eu não estou trabalhando ou a faculdade é à distância. Enfim, eu tenho bastante tempo, assim. Então, eu consigo me dedicar mais. Ótimo, perfeito. Então, a gente já consegue colocar a Lectio Divina todo dia. A gente consegue colocar, talvez, até a Liturgia das Horas. Então, se você tem bastante tempo disponível, né, como muitas pessoas têm, então, no caso, o que eu faria? Eu, primeiro, ao acordar, já começaria com o sinal da cruz, sempre com o sinal da cruz, tá? Então, o sinal da cruz e já faria as laudes, tá? As laudes para começar o dia. Ali, né, no meio da manhã, por volta das 9 horas, eu faria a oração da hora terça. A hora sexta, sempre meio-dia, tá? E aí você pode fazer a hora sexta com o Ângelus e a bênção dos alimentos. Ali, no meio da tarde, por volta das 15 horas, eu faria a hora nona ou hora noa, como alguns chamam. Às 18 horas, que é o finalzinho da tarde, né, o encontro ali do final do dia com o começo da noite, eu faria as vésperas, tá? E também o Ângelus, que geralmente é às 18 horas. E antes de dormir, eu faria as completas junto com o anjo da guarda, tá? E em alguma dessas janelas de oração, eu colocaria a Lectio Divina, tá? É isso que eu faria se eu tivesse bastante tempo disponível. Bom, tem gente que fala assim, olha, eu queria muito ler a Bíblia, mas eu tenho pouco tempo. Se você tem pouco tempo, você pode ler a Bíblia, nem que seja um salmo ou nem que seja um provérbio. Mas assim, às vezes um pequeno versículo já ajuda, tá? Então é isso que eu faria. Se eu tivesse pouco tempo, 3 momentos de oração, médio, 4 momentos de oração, e com mais tempo eu faria, né, tudo isso que eu falei. A Liturgia das Horas, a Lectio Divina, o terço, e essas pequenas orações, bênção dos alimentos, ângelos, eu faria, né, mais completo. E claro, gente, se você tiver dificuldade com rotina, coloca no despertador do celular os horários da oração para você não esquecer, tá bom? E, bom, que Deus abençoe muito vocês e comecem aos poucos, mas o importante é começar, tá? Às vezes dar um passo para frente pode parecer pouco, mas é o suficiente para ir para frente. Então, às vezes é melhor dar um passo para frente do que ficar sempre parado no mesmo lugar. Beijo, até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, de seguir e de comentar. Tchau, tchau.